Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres na cidade de Caetité. Um programa feito com muito carinho para você, mulher caetitaense. Apresentação: Ludmila e Vera Lúcia. Estaremos juntinhas de você de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 horas da manhã. Desejamos um ótimo dia e um bom desfrute do nosso programa. Bom dia, querida irmã. Estamos iniciando mais um programa, graças ao Senhor. Estamos entrando nos lares das irmãs e queremos saudar vocês com a paz do Senhor. Que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja no teu trabalho, nos seus afazeres diários, com toda a sua família. Eu quero falar uma frase para você sobre autoestima. Para que se tenha uma boa autoestima desde criança, necessitamos estar inseridos em um ambiente com afeto, amor, respeito e temor a Deus. Que nós possamos fazer um ambiente como esse na nossa casa. Nós somos mulheres importantes para Deus, mulheres virtuosas que cuidam do seu lar e dos seus queridos. Bom dia! Estamos começando o primeiro bloco com a Palavra de Deus. Vamos ouvir na voz de Cid Moreira, Mateus, capítulo 8. Não se esqueça de abrir sua Bíblia e dar uma consultada, certo? Se possível, leia junto, ouvindo a tradução da linguagem de hoje, está certo? Vai te dar mais entendimento, mais clareza, mais luz na palavra. Vamos lá. Mateus, capítulo 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá. Vou curá-lo. Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê.
E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram. Socorro, Senhor! Nós vamos morrer! Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm! Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o senhor quer de nós? O senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o senhor vai nos expulsar, nos manda entrar naqueles porcos. Pois vão! Os demônios foram e entraram nos porcos. E estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago. E se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Começamos então agora os nossos comentários, sobre Mateus 8, no versículo do 1 até o 4, nós vemos que as multidões estavam seguindo o Senhor e eis que um leproso se aproximou dele e o adorou. Nós vemos que esse leproso aqui, ele vai ser tocado pelo Senhor. No versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpa. Aí nós vemos aqui uma diferença entre essa cura e a cura do centurião. Então eu quero que você preste bastante atenção aqui. A cura do centurião, ela vai do 5 até o 13. Esse
centurião, ele era gentio e ele pediu para o Senhor curar o seu criado, que estava em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente, e ele, crendo que o Senhor poderia curá-lo, veio até ele. E o Senhor prontamente disse no versículo 7, eu irei curá-lo. Mas aí o centurião respondeu, não, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Manda só uma palavra e o meu rapaz será curado. Então ele fez uma comparação. Ele também era uma pessoa que tinha autoridade. Ele como guarda, né? Um centurião é uma pessoa da guarda romana, né? Então ele poderia mandar uma ordem, porque assim como ele, esse centurião ordenava aos seus subalternos para fazer tal coisa, ele faria. Ordenava para o outro, ele faria também. Então ele disse, Senhor, manda uma palavra, o Senhor tem autoridade também, né? Então o Senhor o elogiou no versículo 10, dizendo, jamais viu, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, no versículo 11, ele dá uma garantia para nós gentios de que nós vamos entrar no reino, né? Porque ele diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se referindo aos gentios, e vão tomar lugar à mesa que era dos judeus, que era de Abraão, que era de Isaac, de Jacó, no reino dos céus. E no versículo 12, ele diz que, ao passo que os filhos do reino vão ser lançados para fora das trevas. Então ele está se referindo aqui a lançar fora do reino milenar. Enquanto os gentios entrarão no reino, os judeus que não creram nele vão ficar fora do reino, nas trevas, né? Por 1000 anos. Então, o Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Qual a diferença dessas duas curas aqui? A primeira cura do leproso, esse leproso, ele é um judeu. Ninguém tocava num leproso, mas Jesus tocou. Certo? Olha a diferença. E o gentio não foi curado pelo toque do Senhor, foi curado pela palavra do Senhor. Então, assim como nós hoje, nós fomos curados, nós fomos salvos por crermos na sua palavra. Mesmo podendo ser tocado por ele, não creram nele, certo? Por isso ele faz essa comparação aí no versículo 11 e 12, dizendo que um entrará no reino porque creu e o outro não entrará porque não creu. Mesmo os judeus que não veem do Senhor ali, não creram no Senhor, certo? Mesmo sendo tocado por ele. E nós vimos também a cura da sogra de Pedro, no versículo 14 e 15. Eu estou buscando referências aqui em Bíblias de estudo, e que eu vou indicar para vocês aí mais no finalzinho. E eu vou ler para vocês a referência de uma Bíblia de estudo do Live Stream, que é a versão restauração. Diz assim, com respeito à sogra de Pedro, né? No versículo 14. A sogra de Pedro, nos versículos 14 e 15, representa os judeus do fim desta era que nós estamos vivendo atualmente, que serão salvos recebendo o Salvador Régio. Isso está em Romanos 11, 25 e 26. Nessa ocasião, durante a grande tribulação, os judeus aos olhos de Deus estarão com febre. Mas olha o tipo de febre que eles vão estar. Estão quentes nas coisas alheias a Deus. Percebe? Estão com febre, quentes nas coisas que não tem nada a ver com Deus, alheias a Deus. Após a plenitude da salvação dos gentios, o Salvador Régio voltará para esse remanescente dos judeus. Esses remanescentes são alguns dos judeus, certo? Que serão salvos. Está em Romanos 11, 25 e 26. Se você quiser se aprofundar mais, também tem mais uma referência para você. Está em Zacarias 12, 10. Então a sogra de Pedro foi curada na casa de Pedro. E no final desta era, todo o remanescente dos judeus será salvo na casa de Israel. Ou seja, o povo de Israel. Dentre o povo de Israel haverá um remanescente que será salvo. Além do mais, assim como o judeu leproso, no versículo 3, eles serão salvos pelo toque direto do Salvador Régio. Tá vendo? Com os judeus, o Senhor toca neles. E com os gentios, o Senhor fala a eles. Certo? Muito bem. Depois,
No versículo 16, o Senhor fez muitas curas ali, do 16 e 17. E essas curas eram expelir demônios, né? Vamos ver aqui no versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Então você percebe aqui que ele expeliu com a palavra. Por quê? Porque essas pessoas eram gentias, certo? E ele curou a todos os que estavam doentes. Então o Senhor curou, mas com a palavra dele, não tocando nos gentios, certo? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Depois, no versículo 18 ao 22, é muito interessante isso aqui. Jesus, ele põe à prova os judeus que querem segui-lo. Então, vendo Jesus que muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba. O que é um escriba? É um judeu, né, que entende muito da lei. É um perito na lei. Ele quer seguir o Senhor. Então ele pede para o Senhor no versículo 19. Aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Aí ele diz para o judeu escriba: eu não sou dessa terra. Aqui você pode dormir, descansar. Aqui as raposas têm onde descansar. Eu sou do reino. Mostrando que ele era diferente do que o escriba conhecia, certo? O escriba conhecia a lei, as leis, mas Jesus, ele era do reino. Então ele não era aqui da terra, das coisas terrenas. O reino dele era celestial. Mostrando assim a diferença entre ele e a lei que o escriba conhecia. E o resultado é que o escriba não o seguiu, né? E outro dos discípulos disse também no versículo 21: permite primeiro sepultar meu pai, né? Deixa eu cuidar da minha família primeiro, do meu pai. E ele disse para esse judeu: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, né? Agora, se você for ler aqui, você não consegue, literalmente, você não consegue entender aqui o que ele está querendo dizer. Mas se você for ver o significado das palavras aqui, esse morto aqui, na tradução, na minha Bíblia de estudo, você vai ter essa informação. Esse morto, esse primeiro morto, significa morto espiritualmente. E o segundo morto é morto fisicamente. Então ele estaria dizendo assim: segue-me e deixa aos mortos espirituais sepultar o morto físico, certo? Enfim, nenhum dos dois judeus seguiram o Senhor, né? Então, mostrando que ele estava nessa condição aí, né, de morto espiritualmente. Muito bem, então aí no versículo 23, do 23 até o 27 também, muito interessante. Aliás, esse capítulo 8 aqui, muita informação, né? Aqui você vai ver que nós vimos isso ontem, no versículo 27, pode ser, no versículo 27 do capítulo 7, nós vimos ali 3 provações ali, né? Cair a chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos. Então você vai ver aqui que tem o sopraram os ventos aqui, que significa Satanás dando com ímpeto contra aquela casa, lembra? No versículo 27, ele está nesse versículo aqui. Então diz assim: Jesus acalma uma tempestade, no versículo 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que aconteceu uma grande tempestade. E o barco era varrido pelas ondas. Então aqui nós vemos duas coisas. Nós vemos um vento, certo? E as ondas do mar. E Jesus estava tranquilo, dormindo no barco. Mas os discípulos pediram socorro para Jesus. Então no 25 ele pede socorro. No 26 acudiu-lhes então Jesus. Jesus levanta para acudir-lhes. E ele, assim que se levantou, repreendeu os ventos. Como é que ele vai repreender?
repreender uma coisa que não tem ninguém por trás daquele vento. Então ele estava repreendendo ali os anjos caídos, certo? Que representa Satanás pelo vento. E também estava repreendendo os demônios que moram no mar. Então ali se juntaram os demônios e os anjos caídos para derrotar Jesus e os seus discípulos, certo? E o Senhor então, com autoridade, ordena que repare, e houve grande bonança. Então eles se maravilharam, dizendo: puxa, o Senhor tem muita autoridade, até o mar e o vento lhe obedecem. Então, realmente comprovando que tinha algo por trás daquela tempestade e era maligno, certo? E o Senhor o repreendeu. E a gente pode ver isso também. Esse vento que está aqui é o mesmo vento que está no versículo 27 do capítulo 7 de Mateus, que nós vimos ontem. Aquele vento que deu com ímpeto contra aquela casa, que caiu e foi grande a sua ruína. Lembra dele? Então, são os mesmos anjos caídos ali. Muito bem. No versículo 28 até o versículo final, 34, né? Tem mais endemoniados aí. E esses dois endemoniados eram gadarenos. Eles eram da Galileia e eram gentios. Porque como eles eram o quê? Criadores de porcos. Por isso sabemos que eles eram gentios. Porque os judeus não criavam porcos. Os porcos eram considerados alimento imundo, né? Então quem mexia com eles, quem trabalhava, lidava com porcos, também eram imundos. Então não era um serviço que os judeus aceitassem fazer. Ele chegou a outra margem, na terra dos Gadarenos, e vieram ao encontro dois endemoniados. Da onde que eles saíram? Dos sepulcros. Eles estavam dentre os sepulcros, ou seja, estavam no cemitério ali. E até o ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eram terríveis esses endemoniados aí. Mas uma coisa interessante aqui, que no versículo 29, eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então eles sabem que eles vão ser julgados. E ele então fala para Jesus: não chegou o tempo ainda da gente ser julgado. O que é que o Senhor quer com a gente aqui? Por que veio nos expulsar se ainda não é o tempo? Então eles viram que tinha ali do lado alguns porcos, né, pastando. E então ele rogou que eles entrassem ali. Então os demônios, eles não têm corpos, por isso que eles entraram, a manada de porco. E para onde que eles foram? Eles foram para o lar deles, que é o mar, né? E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou para o mar e se afogaram nas águas, certo? Aí o que aconteceu? Os porqueiros fugiram, porque, lógico, perderam todo o rebanho, né? Toda a manada de porcos. Isso era um prejuízo muito grande para eles. Então eles saíram e foram relatar para a cidade toda o que Jesus tinha feito. E o que aconteceu? A cidade todinha veio e rogando para Jesus: vai embora, retira-se da nossa terra, né? Então, hoje é diferente? Hoje não é diferente, né? As pessoas imundas, elas não querem saber de Jesus. Elas estão envolvidas com coisas imundas, né? Como esses gentios aqui. Não quiseram Jesus na terra deles, certo? Então, hoje nós vemos o mundo corre no mesmo curso, né? Na mesma situação, porque hoje as pessoas estão imundas. Você vai ver lá em Apocalipse, o Senhor fala: continue imundo praticando a imundícia, continue justo a santificar-se, e eis que venho sem demora. Então isso quer dizer que até a volta do Senhor nós vamos ter as pessoas imundas e as pessoas que estão se santificando, né? As que estão santificando, com certeza, somos nós, né? E o imundo é aqueles que não querem ouvir falar de Jesus e estão cada vez mais imundos. Basta a gente ver aí o que tem, as atrocidades que tem acontecido no mundo. Coisas bárbaras, né? Matando pessoas, muita falta de amor, né? Falta de amor ao ser humano, né? Uma coisa assim dramática mesmo, que a gente tem visto aí nos jornais, nos telejornais. Muita morte, muita coisa assim com requinte de crueldade, né? São imundos, né? Pessoas imundas, sem Deus, endemoniados, né? Então, é isso. Eu quero recomendar para vocês algumas bíblias, como eu já falei sobre a versão Restauração. Ela é muito boa, eu acredito, é difícil de achar, mas se você conseguir versão Restauração do Novo Testamento, ela só tem do Novo,
do Livestream, tá? Talvez na internet você consiga alguma coisa com essa informação. E eu também uso a Bíblia Anotada, ela é muito boa, com referências muito boa mesmo. E tem as notas de rodapé também, né? Essa atualizada. E tem também a Bíblia King James, que eu adquiri recentemente, que também é muito boa. Então, se você quer conhecer mais a palavra, você vai precisar de usar esses recursos aí. E também usar dicionários, né? Olhar mapas e concordâncias e tudo isso aí. Mas se você tem esse coração de busca, eu aconselho você a fazer isso. É muito gratificante, né? Então é isso, amanhã tem mais, né? Jesus é o Senhor. Estamos apresentando o programa Mães Amorosas. Apresentação Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas irmãs. Hoje irei compartilhar com vocês a parte 8 do livro Mulheres que Amaram a Deus. 365 dias com as mulheres da Bíblia. Este livro foi escrito por Elizabeth George. E hoje teremos como leitura de apoio o versículo que está em Gênesis capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Hoje nós vamos falar da mulher de Noé, uma mulher bastante importante na Bíblia. E nós desfrutaremos da parte do versículo que diz: Saiu, pois, Noé da arca com sua mulher. Por fim, a viagem da senhora Noé terminou. Uma viagem de 371 dias e 53 semanas. Ela sentiu um arrepio ao lembrar-se dos vários anos em que seu fiel marido havia pregado ao povo e construído a arca. Sim, aquelas décadas haviam sido difíceis para ela. Testemunhar a extensão do pecado da humanidade e a crescente hostilidade contra seu marido tinha sido uma carga quase insuportável. No entanto, por ter confiado em Deus, Noé e a família que a acompanhara haviam seguido aquela estranha ordem divina de pregar contra o pecado e construir uma arca num lugar seco. Sem dúvida,
A mulher de Noé acompanhara alegremente o marido e entrara na arca com os 3 filhos e suas corajosas esposas. Por certo, o alívio tomou conta de seu corpo e mente quando ouviu Deus fechar a porta por fora, trancando os 8 membros da sua preciosa família e os animais dentro daquela estranha embarcação construída por Noé, como está descrito em Gênesis, capítulo 7, versículo 18. Gênesis, capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Aqui mostra que o Senhor fechou a porta da arca para dar segurança à família de Noé. Noé obedeceu à palavra do Senhor, que foi pregar o evangelho e fazer uma arca em um lugar seco. Isso soava estranho aos ouvidos de Noé. Porém, Noé ouviu e obedeceu a Deus. Igualmente hoje, nós estamos pregando o evangelho e, consequentemente, nós estamos montando essa arca que é a nossa salvação. E nós devemos pregar o evangelho para levar pessoas nessa arca, para que mais pessoas sejam salvas. Prosseguindo, diz assim: O coração da senhora Noé, porém, devia estar em parte angustiado. Afinal de contas, ela deixava para trás o único lar que conhecera. Para onde estava indo? Como seria sua nova casa? E quando chegaria lá? Estas preocupações lhe são familiares? As mudanças acarretam numerosas indagações. Como você lida com elas? Segundo as estatísticas, mudar de casa produz tensão emocional que se encontra perto do ponto mais alto na escala do estresse. Contudo, ninguém jamais passou por uma experiência tal como a da senhora Noé. Ninguém. Ela, porém, nos ensina como enfrentar mudanças. Aprenda estas lições, porque elas se aplicam a qualquer tipo de mudança e serve para a vida inteira. Acredite pela fé que Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, todas as mudanças, elas acarretam indagações em nosso coração. Como também deve ter acarretado mudanças no coração da senhora Noé. Ela deve ter se perguntado para onde estava indo, como seria a sua nova casa e quando chegaria lá. Mas de uma coisa, com certeza ela tinha a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus havia preparado tudo para eles. Deus tinha o lugar onde eles iriam. Deus tinha a casa onde eles iriam morar. E Deus sabia como eles chegariam lá. Outro ponto, Deus sabe o que está fazendo. Então ali, Noé e sua família não sabiam o que Deus estava fazendo, mas Deus preparou uma salvação, né? E os tirou dali em uma viagem de 371 dias. Ele sabe o que está fazendo. Se Deus não tivesse dado a visão a Noé, se ele não tivesse obedecido, consequentemente, ele morreria. Mas como ele obedeceu a visão que teve, obedeceu ao chamado do Senhor, ele viveu com a sua família e gerou pessoas, gerou gerações. Outro ponto,
Deus tem um plano e um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Outro ponto, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que aparentemente a mudança ela nos traga preocupações, angústias, porque nós não sabemos o que está diante da situação que nós estamos passando. Mas Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. E outro ponto, Deus cuidará de tudo. Então, queridas irmãs, qualquer situação que vocês estiverem passando neste momento, lembre-se desses 5 itens. Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo, Deus tem um plano e um propósito, Deus sabe o que é melhor para você e Deus cuidará de tudo. Quando chegar lá na frente e você olhar para trás, aí sim você verá qual foi o plano e do que Deus está te guardando. A senhora Noé desceu da arca e pisou no terreno enlameado de seu admirável mundo novo. Como sinal de encorajamento, Deus pôs um arco-íris da promessa no céu. Aquele lindo arco brilhando por entre as nuvens, uma manifestação radiante do amor de Deus, encheu o coração da senhora Noé de uma ardente esperança e renovada esperança. Então o Senhor fez uma aliança com o homem, né? Que nunca mais a terra seria acabada por meio de água. Então essa aliança foi feita e foi exposta por meio do arco-íris, né? E o coração da senhora Noé se encheu de alegria. Então Deus tem uma promessa com o homem. Deus tem uma aliança com o homem. Deus tem uma aliança com você. Acredite nisso, aproprie dessa mensagem e até mais. Jesus, que nome animador, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador, consolo, vida e paz. Teu nome amo, meu Senhor, e teu querer é o meu. Tivesse eu 1000 corações, seriam todos teus. Irmã, você conhece esta mulher?
Susana Wesley. Ela nasceu em 1669 e faleceu em 1742. Dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, Susana foi a mãe. Ela é apontada como a maior influência religiosa do filho, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra no século XVIII. Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir para a igreja anglicana, onde seu marido Samuel Wesley exercia o ministério de pastor na pequena paróquia de Epworth, na Inglaterra. Para Susana, a maternidade incluía a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela foi responsável pela alfabetização e evangelização aos 19 filhos. Conta o escritor Matthew Lefevre, autor da biografia de John Wesley, Sua Vida e Obra, da editora Vida, que certa vez seu marido disse-lhe: "Acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança, nada menos do que 20 vezes. Ela respondeu: "Teria perdido meu tempo se a tivesse repetido somente 19, pois só na 20ª vez que cumpri o meu objetivo." Essa criança era John Wesley, que algum tempo mais tarde sobreviveu a um incêndio criminoso na casa da família e passou a ser visto pela mãe como alguém com uma missão especial. Susana passou por privações físicas e materiais e somente 9 dos 19 filhos chegaram à idade adulta, mas ela cumpriu de forma diligente sua missão e foi citada por Wesley em diversas cartas e livros. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e à sua esposa Zeli, da Los Frangos, da Praça do Mercado, box 14. Obrigada, irmãos, pelo apoio e pelo patrocínio. Nossos agradecimentos a Vera Noivas, Avenida Dácio de Oliveira, 54. Aluguel e vendas de vestidos de noiva, ternos, roupas para daminhas e pajens e roupas de festas em geral. Em breve, moda evangélica. Vera Noivas, agende seu horário. Telefone 91133533. Alimento diário. Alguns não consideram que determinadas práticas imorais sejam pecado. Dizem: é comum, todo mundo faz isso. Isso demonstra que eles não estão no Espírito. Pois quando o Espírito está presente, o Espírito convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo. Uma pessoa no Espírito discerne aquilo que é pecado e preocupa-se com a vontade de Deus e se prepara para estar diante do tribunal de Cristo. E você, querido leitor, tem se preparado para esse dia? Eis a importância de todos os dias usar o Espírito e de invocar o nome do Senhor e estar na comunhão com o Senhor e com a igreja. Dessa forma, quando Deus enviar sua luz e expuser qualquer pecado entre os seus filhos, essa exposição será para a salvação e não para a condenação. Lembre-se, ele não quer condenar, mas salvar o pecador e conduzi-lo ao arrependimento. Vejamos como Paulo lida com esse problema de imoralidade da igreja em Corinto. Primeiro, ele relata a situação e aponta o pecado. 1 Coríntios 5:1. Em seguida, mostra que a igreja estava insensível àquela situação e que deveria lidar com o problema. Mas como fazer isso? A resposta vem em sequência. Tudo que formos fazer na igreja, devemos fazer no Espírito. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia
Seja em nome do Senhor Jesus reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Vamos atentar para os princípios que podemos aprender com essa disciplina aplicada por Paulo. Ele diz, em nome do Senhor Jesus. Depois, reunidos vós e o meu espírito, e ainda, com o poder de Jesus nosso Senhor. Precisamos tratar os pecados na igreja, mas devemos sempre lembrar que o ministro de Cristo não lida com esse tipo de problema na carne. Ele usa o seu espírito. E não somente isso, como também leva os irmãos a usarem seu espírito, fazendo isso no nome do Senhor e com o poder do Senhor. Por quê? Porque toda disciplina tem uma motivação e um objetivo, conforme lemos no livro de Hebreus. E estáis esquecidos da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Prestemos atenção a que o objetivo da disciplina não é o castigo, mas conduzir o filho ao arrependimento. E a motivação da disciplina é o amor, porque Deus disciplina a quem ama. Ao final da disciplina, o Senhor espera que seus filhos sejam mais participantes da sua santidade. Portanto, a disciplina é necessária para despertar o pecador e conduzi-lo ao arrependimento, mesmo que ela não seja vista com alegria no momento em que for aplicada. Mas fiquemos atentos, devemos sempre aplicá-la no Espírito, conduzindo os irmãos para o Espírito, em nome de Jesus e em seu poder. Que o Senhor nos conduza sempre em seus caminhos. Glória a Deus. Pergunta: como deve ser aplicada a disciplina sobre um filho de Deus que tenha caído em pecado? Resposta: o objetivo da disciplina não é o castigo, mas conduzir o filho ao arrependimento. E a motivação da disciplina é o amor. Já voltei e aos seus bons prazeres e o coração já apliquei em coisas superiores, não mais com brilho e vão fulgor o mundo me constrange, pois a divisa já cruzei, deixei o mundo longe, longe, bem longe, longe, bem longe, pois a divisa já cruzei, deixei o mundo longe. A vida velha e vil deixei, com as atitudes tolas, é Cristo agora o meu lugar, vendi-lhe a vida toda, prostrado aos pés da sua cruz, encontra o mundo hoje, da morte à vida já passei, deixei o mundo longe, longe, bem longe, longe, bem longe, o mar vermelho já cruzei, deixei o mundo longe. Chegamos agora, amada irmã, ao nosso último quadro, Sou uma Mulher de Oração. Querida irmã, após ver o testemunho, né, das irmãs do Velho Testamento, né, que estavam na Arca de Noé, de ver o testemunho
da esposa de Wesley, Susana, que disciplinava seus filhos e criava-os para ser homens e mulheres de Deus, né? Depois do alimento diário, mostrar que a disciplina, ela é para aproveitamento e ela é feita no amor, na verdade. Todas essas coisas que nós vimos hoje, eu espero que seja acrescentado, né? Como, não só como um conhecimento, mas como algo prático na nossa vida, né? E orar, irmãos, vamos orar para que nós possamos praticar essa palavra como um prudente construtor, né? Que edifica a sua casa baseado na rocha, né? Nas palavras do Senhor. Foi muito gratificante ter falado hoje sobre Mateus 8 também. Eu gostei muito de ter compartilhado com as irmãs. E eu vejo, irmã, que nós precisamos realmente nos aprofundar na palavra para termos, além do conhecimento, termos o temor do Senhor, não é? E termos também amor, para que a gente possa tratar com as falhas das pessoas, né? E tudo que nós aprendemos hoje, eu aprendi muita coisa. Mesmo preparando o programa, você sabe, eu aprendo muita coisa quando eu leio a palavra junto com as irmãs aqui. E a palavra nunca volta vazia, né? Então, amada irmã, queria orar agora, aliás, eu quero orar agora, né? Por você, querida irmã, para que o Senhor dê para nós um coração de busca, né? E sabedoria. Porque nós precisamos, irmã, de sabedoria para lidar com as situações, seja com o mundo ou com o pecado, né? Com a desobediência. Tudo isso requer sabedoria. E a sabedoria vem do alto, né? Que o Senhor possa dar isso para nós. Amém? Senhor Jesus, nós te invocamos de todo o nosso coração, por o Senhor é o Rei das nossas vidas. Abençoa todas as irmãs que estão ouvindo esse programa. O fato de estarmos aqui juntas, Senhor, mostra o nosso coração de busca. Mostra também que nós já deixamos tudo para trás, o mundo para trás, nós queremos viver para Ti. Por isso, Senhor, eu quero, esses minutos que faltam, eu quero orar para que essas irmãs, que todas nós ganhemos a sabedoria que vem do alto. Senhor, nós queremos pedir isso para Ti. Dá-nos sabedoria, Senhor, para poder lidar com todas essas situações que nós enfrentamos no dia a dia. Senhor, nós não sabemos como tomar decisões. O Senhor possa nos dirigir, Senhor, o que for melhor para nós. Senhor, dá sabedoria para nós, como mulheres de Deus, como edificar a nossa casa, como cuidar da nossa casa, dos nossos queridos. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria para tomar decisões que o Senhor venha nos dar a decisão correta. Ó Senhor, dependemos de Ti para todas as coisas. Oramos, Senhor, por todas as irmãs. Senhor, que oramos também pelos nossos queridos filhos, maridos. Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza, Senhor, com muito amor, que nós saibamos disciplinar, que nós saibamos perdoar, que nós saibamos, Senhor, fazer as coisas de acordo com a Tua vontade e do jeito que agrada o Teu coração. Senhor, muito obrigado por mais esse programa, que o Senhor dê para nós um dia maravilhoso e nos dá uma noite cheia de paz. Senhor, que nós queremos ter a percepção do pecado. Senhor, nós queremos estar sensíveis, por isso ser com a nossa consciência. Fala conosco, Senhor, nos repreenda, nos discipline, mas não queremos perder a Sua presença. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus é o nosso Senhor. Amadas irmãs, chegamos agora ao final de mais um programa, graças ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, não é? E estamos felizes por estarmos fazendo esse programa com vocês.
Viu, irmãs? Deus é maravilhoso, né? Nos concedeu isso. Então, queremos agradecer também a você, ouvinte. Estaremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. E nunca se esqueça, irmã, Deus está contigo. Deus está comigo. Amém. Deus está comigo. Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Seu amor